admitindo o Alexandre, entrou. Bom dia, Alexandre. Agora, então, gente, nós vamos rever a matéria. Matéria da aula 1 à aula 7. Eu acabei de postar no Ava de vocês os slides que eu vou projetar nessa aula, que na verdade são os mesmos que vocês já viram, mas é para ficar mais fácil o acesso de vocês. E tem uma informaçãozinha que eu corrigi nos slides de um... Corrigi não, acrescentei, porque eu vi que faltou no slide e só me tentei para isso agora. Então, tem uma informação nova nos slides quanto à classificação das constituições, mas eu vou falar para vocês quando a gente chegar lá. Então, os slides que vocês têm para estudar já estão postados na aula, na unidade 2, aula 4, que é a aula de hoje, tá? Então, vamos lá, gente. A gente tá na disciplina de Direito Constitucional. E, portanto, a ideia de Constituição, ela nasce com essa necessidade de limitar o poder e de termos uma lei suprema. Quando a gente pensa lá no início da humanidade, a gente vai ver que no início, como nós já falamos, inclusive na própria aula de processo, né? Nós estávamos diante de uma sociedade, de uma vivência em comunidade, que se valia da força como meio de resolver seus conflitos. As pessoas seguiam seus instintos, então o que nós tínhamos era a questão da barbárie. A força que regia aí as relações interpessoais. E depois, com o início do processo civilizatório, como a gente já viu, vai se vendo essa necessidade de criação de regras de conduta para poder justamente pacificar a convivência em sociedade. E aí a gente vê a ideia de constitucionalismo, que justamente tem em sua essência essa ideia de limitação de poder através da supremacia da lei. Quando a gente está falando num Estado constitucional, como o nosso, a gente tem 3 tipos de limitação de poder, 3 ordens de limitação de poder. Então, primeira ordem de limitação de poder são as limitações materiais, ou seja, são os valores básicos de direitos fundamentais que hão de ser sempre preservados. Vocês lembram-se, nós falamos e vamos repetir nessa aula, que uma Constituição, ela tem essa ideia de estrutura e ela vem para organizar o exercício de poder, dizer de quem é o poder, quem é o titular do poder, e dizer quais são os valores e direitos fundamentais, aqueles direitos que existem para preservar a dignidade humana. Então... Ô, professora, só um minutinho, por favor. O Hamilton e a Nina estão esperando para entrar na sala. Ele não aparece aqui para mim. Não aparece? É que ele escreveu aqui no grupo. Ele e a Nina. Não eu vou estão falar. aqui. Será que eles não entraram na sala de processo? Porque eles não aparecem para mim aqui. Eu vou falar aqui no grupo, então, tá? Obrigada, viu? Imagina. Então, gente, uma primeira ordem, um primeiro tipo de limitação de poder, justamente são as limitações materiais. São esses valores básicos de direitos fundamentais que devem ser sempre preservados. Depois, nós temos limitações de ordem orgânica. E aí, as funções separadas, né? A tripartição de poderes e o sistema de freios e contrapesos. Depois, nós temos limitações de ordem processual. Então, as limitações processuais, elas justamente nos remetem, olha como as nossas matérias se cruzam, a observação do devido processo legal estabelecido em lei.
Então, quando a gente fala em Estado constitucional, a gente tem que perceber que no Estado constitucional nós vamos ter 3 ordens de limitação do poder. A gente não falou que o constitucionalismo tem essa ideia de limitação de poder e supremacia da lei? Então, como é que a gente limita o poder dentro da Constituição, ou através da Constituição? Aí, através de limitações materiais, então, respeito aos valores básicos e direitos fundamentais que devem ser sempre preservados, limitações orgânicas, e aí nós já falamos a respeito das funções separadas, né? A tripartição de poder, o sistema de freios e contrapesos, como a gente já viu lá, a questão do equilíbrio, né? Da gente tentar equilibrar, quando um poder falha, o outro deve corrigir. A Stephanie apareceu para mim agora. Estou admitindo aqui na sala. E limitações processuais, ou seja, é preciso... A Nina apareceu aqui. Admitindo. O Hamilton não aparece ainda. Então, por fim, a última ordem de limitação de poder, que são as processuais, né? Como a gente já falou, a observação do devido processo legal, ou seja, as normas processuais, aquele caminho estabelecido, deve ser o caminho estabelecido em lei para o regramento dos conflitos. E a gente vê, então, quando a gente fala em constitucionalismo, o que é constitucionalismo? Hoje, a ideia que se tem de constitucionalismo, cuja essência é a limitação de poder e supremacia da lei, é um movimento político, jurídico e social pautado no objetivo de criar um pensamento hegemônico, segundo o qual o Estado deve ser organizado com base no documento fundante chamado Constituição, cujo propósito essencial seria de organizar o poder político, buscando garantir direitos fundamentais e o caráter democrático de suas deliberações. Então, quando a gente fala em constitucionalismo, a gente vai lembrar desse movimento político, jurídico e social que tem, por essência, limitar o poder através da supremacia da Constituição. Todo Estado, então, deve estar organizado com base nesse documento fundante, que é o documento que inaugura o Estado, ele inaugura, ele é a base desse Estado, ele organiza o poder político e busca garantir os direitos fundamentais também. E quando a gente fala em Constituição, gente, a gente tem que lembrar a ideia que, quando a gente fala Constituição, a gente lembra da ideia de ser a base, de ser a parte essencial. Do que você é constituído? Qual é a sua Constituição? De formar, de compor. Nós somos formados como? Nós somos compostos como? Então, a palavra Constituição vem dessa ideia de ser a base, de ser a parte essencial, de formar, de compor, a ideia mesmo de estrutura. Estrutura do quê, gente? Estrutura do Estado. A Constituição é o documento fundante de um Estado. E para que ela serve? Ela é estrutura como? Como é que esse Estado se compõe, se forma? O Estado se compõe, se forma através desse documento fundante, que organiza o Estado, organiza a origem e o exercício de poder, ele então, reconhece e diz como o poder vai ser exercido, ele reconhece o titular do poder. Então, vocês se lembram lá no nosso artigo 1º da Constituição, parágrafo único, que diz todo o poder emana do povo. Então, o titular do poder é quem tem a origem do poder,
e como é que esse titular do poder vai exercê-lo. Então, no nosso caso, nós vamos exercer o poder, o povo exerce o poder direta e indiretamente, através de seus representantes. Também nesse documento, que é a estrutura, que é a base do Estado, nós temos aí a discriminação das competências estatais. Como é que, quais são as atribuições, quais são as competências, quais são as responsabilidades dos entes estatais, quais são as responsabilidades do Estado, como é que se divide essas responsabilidades, essas competências. E também, nesse documento, nós temos aí a proclamação dos direitos fundamentais, o que é caro àquela sociedade, o que aquela sociedade quer preservar e reconhece enquanto direito essencial da pessoa humana pelo simples fato de ser humana, tá? Gente, eu peço licença um minutinho, meu computador está acabando a bateria, eu vou ligar na fonte. Desculpa, pessoal, por incrível que pareça, a análise técnica aqui está ganhando 10-0. Meu marido tinha tirado o plug do computador, não da tomada, eu não tinha percebido. Agora eu achei, desculpa aí. Vamos em frente, então, gente. Então, Constituição, quando a gente fala em Constituição, e a gente está vendo não só a Constituição brasileira, mas a ideia desse documento fundante de todo Estado moderno, né? O que deve ter em qualquer Constituição para ser considerada, inclusive, como Constituição. E aí nós vimos que nos diversos estados que a gente tem, nós temos diversas formas de classificar as constituições existentes. Por quê? Os estados, eles são diferentes, eles têm suas peculiaridades e dessa mesma forma, as constituições também vão ser diferentes. Elas vão refletir aquele que é o detentor do poder, que é o povo de cada estado. Então, nós vimos que a classificação, quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente procura, a gente tem a ideia, a gente quer entender melhor aquela coisa. Então, quando a gente vai classificar as constituições, a gente vai tentar entender como é que funcionam as constituições de acordo com as espécies de classificação. E aí nós vimos que quanto à origem desse tipo de documento, desse documento fundante, que é a Constituição, nós temos constituições que podem ser promulgadas, e aquelas que respeitam um processo democrático para sua elaboração, ou outorgadas, que significa impostas. Então, nós temos aí o exemplo de Constituição. Espera aí que chegou alguém. Agora o Hamilton está aqui. Estou admitindo. Então, no caso das outorgadas, nós temos aí aquele processo ditatorial em que a Constituição ela é imposta. Ela não passou pelo processo democrático, nem na sua elaboração, nem na sua promulgação. Ela foi imposta, ela foi outorgada.
Quanto ao conteúdo das constituições, nós vimos que dentro da... O que é o conteúdo? É aquilo que tem dentro da Constituição. Nós temos normas que podem ser materialmente constitucionais ou formalmente constitucionais. E aí vocês se lembram, aquela norma que diz todo poder emana do povo, do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ela está dizendo do titular e do exercício de poder. Né? Se vocês pegarem ali o parágrafo 1º, vocês vão ver que na Constituição está sendo estabelecida quem é o titular do poder do Estado brasileiro, é o povo. E aí, essa norma, então, é uma norma essencialmente materialmente constitucional. Por quê? Porque as normas constitucionais elas devem dizer a respeito da titularidade do poder, de quem vai exercer o poder, da divisão orgânica do Estado, dessa organização do Estado, dos direitos fundamentais. Então, assim, é uma norma materialmente constitucional. A matéria dessa norma é constitucional. De outra forma, a gente viu que tem normas que estão na Constituição, mas que não se referem ao exercício de poder, à titularidade do poder, à organização do poder, não se refere a direito fundamental, mas tem que ser considerada como norma constitucional porque está dentro da Constituição. Aí vocês lembram do artigo 242 da Constituição, que a gente falou do Colégio Dom Pedro, do Rio de Janeiro, em que está dizendo que ele é de responsabilidade aí da União. Mas essa norma podia ou não estar na Constituição, que não iria fazer falta. Ela está na Constituição por decisão do constituinte originário, mas ela não é uma norma que dispõe acerca de uma matéria que tenha que estar obrigatoriamente na Constituição. Poderia, por exemplo, estar numa lei infraconstitucional. Vamos pegar o artigo aí 242, parágrafo 2º da Constituição. Acharam? Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Está dizendo assim: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Se esse parágrafo 2º não estivesse na Constituição, iria descaracterizar a Constituição? Não. Poderia isso estar disciplinado numa lei ordinária? Poderia, mas está na Constituição, então é uma norma constitucional. Mas esse conteúdo é considerado constitucional por conta de estar no texto constitucional, mas ele não é essencialmente, materialmente constitucional, tá? Quanto à forma, existem constituições que são escritas, como a nossa, e a maioria das constituições são escritas, ou não escritas. E aí o exemplo da Constituição não escrita é a Constituição da Inglaterra, que ela veio se formando com o passar do tempo. Então, nós não temos um texto compilado, escrito, assim como nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O processo de elaboração da Constituição não escrita, vocês vão ver, ela acaba sendo também, pelo seu modo de elaboração, uma Constituição histórica. Ela veio se construindo no tempo, diferentemente da dogmática, que é como a nossa, que passou por um processo de elaboração e depois de promulgação, ou, no caso das outorgadas, de outorgação, tá? A dogmática, então, alguém sentou e disse, vamos elaborar uma Constituição. Enquanto que a histórica não, ela veio se construindo com o passar do tempo. A classificação da Constituição quanto à sua estabilidade, nós vimos que existem constituições
que são rígidas, ou seja, que para mudar o texto constitucional elas têm um processo mais dificultoso para essa mudança. Constituições que são flexíveis, ou seja, que para modificar o que está dentro da Constituição é tão fácil ou tem a mesma facilidade de um outro tipo de lei infraconstitucional. Então, por exemplo, o processo para alterar a Constituição, ele não é mais difícil. No nosso caso, por que a gente fala que a nossa Constituição é rígida? Porque para emendar a Constituição, para modificar a Constituição, a gente precisa ter um quórum maior na votação, 3/5. Nós precisamos que sejam em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso. E quando vocês estudarem processo legislativo, gente, vocês vão ver que, por exemplo, para aprovação de uma lei ordinária federal, de uma lei elaborada pelo Congresso do tipo ordinária, vocês vão ver que, por exemplo, para sua aprovação, eu só preciso da aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso. É diferente, então preciso de menos gente aprovando uma lei ordinária do que menos congressistas aprovando uma lei ordinária do que uma emenda constitucional. Então, por isso que nós falamos que quanto à estabilidade, as constituições rígidas, ela exige esse processo mais dificultoso, que no nosso caso aqui o exemplo precisa de mais gente votando a favor da emenda constitucional, então quer dizer, o mínimo necessário para aprovação de uma emenda é maior do que as demais leis. A votação em 2 turnos, ou seja, você exige mais dos congressistas para mudar o texto constitucional do que para a elaboração das outras leis. Então, essa Constituição rígida. As flexíveis, não. O processo para mudança de Constituição é o mesmo que o das outras leis. Então, é tão fácil mudar a Constituição como aprovar um outro tipo de lei. E existem as semi-rígidas, que em uma parte do texto ela exige o processo mais dificultoso e em outras partes do texto ela exige o processo igual aos demais leis. No nosso caso aqui brasileiro, a única notícia que nós temos de Constituição semi-rígida é a do Império. Do resto, todas foram rígidas. E aí, agora é a novidade que não está no slide lá da aula 1 e que eu acrescentei aqui. Estão entendendo, gente? Prestem atenção. Quanto à extensão e finalidade da Constituição, nós temos as constituições que são analíticas e aquelas que são sintéticas. Vocês veem que a nossa Constituição abre lá o último artigo da sua Constituição antes dos atos das disposições constitucionais transitórias. Qual é o último artigo da Constituição antes dos atos das disposições constitucionais transitórias? É o artigo 250. Puxa, 250 artigos, é grande essa Constituição, né? Se vocês olharem, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, ela tem poucos artigos, muito poucos artigos. Então, mas por que a nossa Constituição tem 250 artigos? E então é considerada analítica, porque nós somos assim, nós, povo brasileiro, nós somos prolixos. Quando a gente cumprimenta alguém, por exemplo, a gente fala, oi, tudo bem? E aí, como vai? Ué, mas já não acabou de perguntar se está tudo bem? Como vai? Não é a mesma coisa? Mas nós somos assim, nós precisamos das coisas muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes, não é verdade? Então, aqui no caso da Constituição brasileira, ela é analítica, ela tem um texto longo, ela quis abraçar não só princípios, diretrizes para
sua atuação, como quis inserir no texto constitucional outras normas que vão ao encontro, que concordam com os princípios fundamentais, com essas diretrizes. Então, ela tem as diretrizes, mas ela também tem a explicação das diretrizes, e ela quis tratar de assuntos de forma detalhada. Então, por exemplo, nós somos uma das constituições mais avançadas no mundo, ou que mais dispõe acerca do direito de minorias. Dentre as minorias, nós podemos exemplificar aí o direito das pessoas com deficiência. Em alguns artigos do texto constitucional, em várias oportunidades, a gente vê aí o constituinte originário se preocupando com esse grupo de pessoas que é vulnerável, que tem um histórico de exclusão. Então, portanto, a nossa Constituição ela é analítica, ela é detalhada, diferentemente da Constituição dos Estados Unidos, que nesses poucos artigos que ela tem, ela dispõe apenas, então, somente de princípios, de diretrizes para a aplicação de todo o ordenamento jurídico. Nós, brasileiros, temos essa característica, então nossa Constituição também é analítica, ela é detalhada, ela trata de assuntos especificadamente, não só de princípios, ela traz também princípios e valores fundamentais, mas ela também trata de assuntos de maneira específica. Nós já falamos aí, né, que dos tipos de Constituição conforme o seu processo de modificação, de alteração, mas é importante que a gente pense, gente, que apesar de que toda Constituição, quando ela é elaborada, ela se pretenda eterna, a rigidez constitucional ela não se confunde com imutabilidade. Por quê, gente? Nós vimos que a sociedade evolui, as relações humanas evoluem. Então, o texto constitucional também deve ter a oportunidade de evoluir e de acompanhar essas mudanças sociais. Por isso, nós falamos que a rigidez constitucional não se confunde com a sua imutabilidade. Muito pelo contrário, está dizendo a Constituição pode ser modificada, no entanto, ela precisa de um processo mais dificultoso para essa mudança, porque se trata da nossa lei fundamental. Tá bom, gente? Continuando. E aí a gente fala a respeito do poder constituinte originário, que é essa função de soberania nacional, é o poder de construir e reconstruir ou reformar a ordem estatal, reformular a ordem estatal. Então, toda vez que nós temos uma Constituição nova, nós temos um novo Estado. Nós temos um Estado fundado naquele documento. E como é que é possível a elaboração, ou a construção, a reconstrução, a reformulação desse Estado? Através do poder constituinte originário. A Constituição, essa lei fundamental do Estado, ela provém de um poder soberano. De quem que é esse poder soberano, gente? Do povo. E esse povo, através de seus representantes eleitos, reunidos em Assembleia Constituinte, organiza politicamente a nação. Tanto pode ser exercido para a sua organização originária, de um agrupamento nacional popular, ou como para constituir, reconstruir ou reformar a ordem jurídica de um Estado já formado. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos a Constituição de 1824, que é a imperial, 1891, depois a de 34, 46, 67/69 e de 88. Por que eu estou falando para vocês prestarem atenção nisso?
não diz que toda vez que nós temos uma nova Constituição, nós temos um Estado novo? Nós temos um Estado novo. Ele é criado a partir do texto constitucional. Ora, mas o Brasil não deixou de existir. Não deixou de existir faticamente, mas ele foi reorganizado, reconstruído, ele foi reformulado toda vez que houve uma nova Constituição. É como se ele nascesse de novo. Por quê? Porque o documento em que ele se funda deixou de existir e agora existe um novo documento fundante. Então, uma nova ordem jurídica. Essa Assembleia Constituinte, então, ela exerce o poder soberano na sua plenitude. Vocês vão ver que o poder constituinte originário, esse poder de elaboração da Constituição e, portanto, do Estado Novo, ele tem algumas características. E aí a gente vai ver, como característica, ele é inicial, ou seja, ele inaugura uma nova ordem jurídica, revogando a Constituição anterior e todos os dispositivos infraconstitucionais que são incompatíveis com ele. Nenhum outro poder existe acima do poder constituinte originário. Ele é autônomo, só ao seu exercente cabe determinar quais os termos em que a nova Constituição será estruturada. Somente ao soberano, ou seja, ao titular desse poder, cabe decidir qual é a ideia de direito prevalente naquele momento histórico e que moldará a estrutura jurídica do país, do Estado. Então, lembra que falei, por exemplo, existe uma situação, falamos em sala, o Brasil permite a pena de morte? Quem lembra disso? O Brasil permite a pena de morte? Em caso de guerra declarada, julgado por tribunal militar. Não, só caso de guerra declarada, pelo amor de Deus, tribunal militar não. Não, mas caso... julgado no tribunal militar. Né? Ah, tá. Não, tudo bem. Mas então a exceção é o caso de guerra declarada. Fora disso, não é possível pena de morte no Brasil, tá? Fora esse caso, essa situação de guerra declarada, nós não temos pena de morte no Brasil. A regra é não pena de morte de jeito nenhum. E nós temos esse estabelecimento da proibição da pena de morte, a proteção do direito à vida, que é um direito fundamental. Aliás, a gente pode dizer até que é o mais fundamental dos direitos, o direito à vida. E aí, eu posso, por uma emenda constitucional, estabelecer a pena de morte no Brasil? De jeito nenhum. O artigo 60, parágrafo 4º, está dizendo que não pode ser objeto de emenda esses direitos individuais, esses direitos fundamentais individuais, como a vida. Então, por uma emenda constitucional, eu não posso de jeito nenhum implementar pena de morte. Mas através de uma nova Constituição, eu posso? Posso. Pode ser pena de morte para furto? Pode. Pode ser pena de morte para adultério ser considerado crime? Pode? Pode. Mas como pode? Pode porque o poder constituinte originário, ele é autônomo, ele é inicial e ele é ilimitado. Ele não se reporta à ordem jurídica anterior. Ele pode tudo. Ele vai fundar um Estado novo. Então, é ele quem vai dizer quais serão as regras e princípios e valores e que esse Estado novo vai estar fundado. Entenderam? Ele não se condiciona, ele não se submete a nenhum outro processo pré-determinado. Ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado e ele é incondicionado. Por isso, gente,
é que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala numa nova constituinte. E vocês já devem ter escutado isso recentemente. Ah, o Brasil precisa de uma nova Constituição. Desculpa, acho isso muitíssimo perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque essa Constituição de 88, embora ela seja falha, ela veio num processo, ela foi elaborada num processo de redemocratização do país, e ela ouviu diversos setores da sociedade, e ela nos trouxe a garantia de diversos direitos, muitos direitos fundamentais, e que são essenciais. Agora, a alteração, a alteração não, desculpa, se nós tivermos uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, ou nós tivermos a elaboração de uma nova Constituição, não há necessidade nenhuma de que ela respeite esses direitos que já foram adquiridos, esses direitos que já fazem parte da nossa vida. Ela pode simplesmente desconsiderar todas essas conquistas sociais que tivemos. Então, por isso eu acho muito perigoso a gente falar em um novo texto constitucional. A gente vê que, assim, eu já comentei com vocês, que todo o direito conquistado, ele é conquistado não só pelo palavrório das pessoas, não é. Houve luta, normalmente houve sangue e suor de pessoas para que fosse conquistado. Quando a gente fala, por exemplo, dos direitos fundamentais trabalhistas, que estão lá no artigo 7º da Constituição, essas garantias, essas conquistas dos trabalhadores, levou em consideração, para estar inserida no texto constitucional, o sofrimento de muita gente que era exposta, por exemplo, a jornadas de trabalho desumanas, a condições de trabalho desumanas. Vocês se lembram, a história das leis trabalhistas, vocês já devem ter ouvido falar, lá na Revolução Industrial, que mulheres e crianças trabalhavam exaustivamente 12, 14 horas por dia, em um galpão fechado, sem condição nenhuma de dignidade, de exercer bem aquele trabalho. Muitos morriam. Então, essas conquistas trabalhistas que foram inseridas no nosso texto constitucional vieram a partir de luta, vieram a partir de reconhecimento da fundamentalidade daquele direito. Então, uma nova constituinte pode, se quem estiver elaborando não se atentar para isso, não valorizar isso ou não quiser isso, pode retirar do texto constitucional, porque ele não se submete a ordem nenhuma anterior. Professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. Por exemplo, atual agora, o presidente, se ele resolver, querer mudar a Constituição, o que ele precisa para isso? Ele pode, por ele mesmo, ou ele precisa de aprovação de quem? Tá, peraí, só um minutinho, eu já vou responder para você. O presidente da República, pega lá o artigo 60, parágrafo 4º, o artigo 60 da Constituição, para você acompanhar comigo. É a Nina que falou, né? Isso a gente viu nas aulas anteriores. Vamos lá, artigo 60, todo mundo acompanha comigo, por favor. Olha lá, o artigo 60, no caput, que quer dizer a cabeça do artigo, diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí, quem pode propor uma emenda constitucional? Quem pode modificar ou pode iniciar esse processo de modificação? Iniciar o processo de modificação. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, o presidente da República. 3,
de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ou seja, dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, o presidente da República pode fazer uma proposta de emenda constitucional, de alteração do texto constitucional? Sim, está lá no artigo 60, inciso 2. Aí vem o parágrafo 1º e diz: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção de federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Lembram-se que falamos na aula passada a respeito desse estado de sítio, estado de defesa e da intervenção federal serem medidas excepcionais, excepcionalíssimas, e são situações anômalas. E, então, nós não temos paz social suficiente para um processo de alteração da Constituição. Os parlamentares, os congressistas que vão votar a emenda constitucional vão estar sob pressão dessa situação excepcional. Então, por conta disso, o próprio constituinte originário limitou o poder de reforma e disse que nessas situações excepcionais em que o país esteja vivendo, não se pode aprovar emenda da Constituição. Aí, parágrafo 2º diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Quais são as casas do Congresso Nacional? Senado e Câmara. Em 2 turnos, considerando-se aprovadas se obtiver em ambos os 2 turnos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, eu preciso ter 2 turnos de votação, e nesses 2 turnos de votação, 3/5 dos membros de cada casa têm que aprovar essa mudança do texto constitucional. Tá vendo como o processo não é simples? Terceiro, a emenda da Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem. E aí, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa do Estado. Então, por meio de emenda constitucional, eu não posso tentar modificar a forma federativa do Estado. O Brasil pode deixar de ser uma federação? Sim ou não? Quem sabe me responder? Se respeitar a Constituição, essa Constituição, não. Reformula sua resposta. Nessa Constituição, a partir de uma emenda constitucional, o Brasil pode deixar de ser uma federação? Não. E em outra situação, ele pode? Pode. Como? Considerando que a Constituição é o documento fundante, se houver uma nova Constituição inteira e lá for estabelecida outra forma de organização do Estado, tudo bem. Perfeito. Mas isso só vai acontecer por uma revolução ou alguma coisa assim bem radical. É essa resposta. Só pode deixar de ser uma federação se houver uma nova Constituição. Porque o poder constituinte originário, ele é inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado. Então, nesse novo documento, pode-se colocar qualquer outra forma de Estado. Tá? Ele pode se tornar, portanto, um Estado unitário, não mais uma federação. Mas nesta Constituição, pelo processo de alteração, nós não podemos modificar isso. Não pode ser objeto de emenda constitucional deliberação de proposta que tenda a abolir a forma federativa do Estado. Também não pode ser objeto de deliberação
proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. Então, não há como, nesse texto constitucional, nós termos a abolição da separação dos poderes. E aí, peraí, isso. Parágrafo desculpa. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Aí, gente, inclusive, nós temos uma situação em que o tão discutido e tão falado aborto, quando nós estivermos estudando, por exemplo, o direito à vida, vocês vão ver que existem muitos doutrinadores que não entendem ser possível, por exemplo, nessa Constituição, a gente falar numa situação de aprovação de aborto, se não essas legalmente já permitidas. Por quê? Essas já legalmente permitidas, vocês podem verificar que nas situações... Em que situação é permitido o aborto no Brasil? Vocês sabem? Já ouviram falar? É possível o aborto no Brasil, o aborto legal, sem que seja crime? Sim. Em que situação? Caso de estupro, risco de vida... Quer dizer, você não tem certeza, né? Risco de a vida da mãe... e acho que cetoanencefalo também. Mas eu estou tentando achar aqui, que eu não lembro se está no Código Penal ou em outra lei. Perfeito, é isso mesmo. Se a mãe foi estuprada, ou se a vida da mãe estiver em risco, ou se o feto for anencéfalo, ou seja, se ele não tiver cérebro, portanto, ele não tem condições de vida extrauterina, nessas situações, o aborto não é considerado crime. Por quê? Quando a gente fala, porque aí existe uma situação de colisão de direitos. Lembra que falamos que nenhum direito é absoluto? Então, nem o direito à vida. Por quê? Por exemplo, para preservar a vida do feto, nós estaríamos colocando em risco a vida da mãe. Nesse caso, nós temos aí o confronto de dois direitos à vida. Só que um é o direito à vida da mãe, a mãe já está aqui, já está, já tem uma personalidade jurídica reconhecida, enquanto que o feto, o nascituro, vocês vão ver isso em direito civil, ele tem seus direitos preservados, mas ele ainda não tem uma personalidade jurídica, ele ainda não foi exteriorizado ao mundo. Então, para preservar, se está em risco a vida dos dois, quem vai tomar a decisão de prosseguir ou não com a gravidez é aquela que vai ter o seu direito à vida afetado diretamente, certo? É a mãe. No caso do estupro, gente, é uma situação extremamente delicada, porque vocês vão ver, quando a gente estudar o direito à vida, a gente não vai falar só o direito à vida, ele é maior do que o direito à sobrevivência. Quando a gente fala em direito à vida, a gente não está falando só o direito de não morrer, o direito de estar vivo, mas de ter uma vida digna. Você já pensou o que é você gerar um filho de um ato tão brutal como o estupro e depois ter que conviver com essa realidade? Falar, não, mas a mãe pode dar a criança para adoção. Mas aí ela vai ter que conviver com a ideia de que ela foi estuprada, de que ela deu essa criança para a adoção. Isso não se apaga. Sinceramente, não encontro situação boa, não existe solução boa nesse caso. Então, quem deve solucionar, quem deve decidir isso? Aquela que sofreu essa violência e que vai entender qual é a situação menos pior para si. Ela consegue conviver melhor com a situação de ter feito um aborto, ela consegue conviver melhor com a situação de ter tido a criança e olhar para aquela criança todo dia e lembrar que ela é fruto daquela violência.
ela vai conseguir viver melhor. Se ela tiver essa criança, mas ela der para adoção, entende que nessa situação é toda muito complicada, a dignidade dessa mãe está extremamente afrontada. Então, portanto, penso eu e demais doutrinadores, e essa é a justificativa para a aprovação, para que esse tipo de aborto não seja considerado crime, é a mãe que vai ter que decidir. Ela não é obrigada a fazer o aborto, mas ela pode escolher, nesse caso, se ela quer fazer o aborto ou não. E aí, o terceiro caso dos fetos anencéfalos, já passo a palavra, Milton, só um minutinho. Dos fetos anencéfalos, isso foi matéria de uma ADPF, nós vamos estudar o que é ADPF, né? E o Supremo entendeu que seria possível também, nesse caso, dos fetos anencéfalos. Por quê? Porque o feto anencéfalo, ele não tem condição de vida extrauterina. Ele vai viver aqui 1 dia, 2 horas, não se sabe, mas ele não vai viver. E aí, a mãe que carrega aquele bebê, aquele feto, que ela sabe que não vai sobreviver, então, ou seja, ela já vive uma situação a realidade dela é que o filho dela não sobreviverá. A gente já viu situações em que as mães que têm feto anencéfalo, elas querem levar a gravidez até o final, por quê? Depois elas fazem a doação de órgãos, porque praticar o aborto seria uma violação muito grande aos princípios dela. Da mesma forma que vimos outras mulheres que dizem, eu sinto o meu corpo como se fosse um próprio caixão, como se eu tivesse sendo obrigada a levar à frente uma situação em que não é de vida. Essa criança não vai ter vida, porque ela não vai ter a atividade cerebral. Então, por conta disso, o que o Supremo fez? Ele autorizou que a mãe escolhesse se quer prosseguir ou não com a gravidez, dizendo que se ela optasse pelo aborto, isso não seria crime. Então, por que eu estou falando dessa situação do aborto? O aborto poderia, por exemplo, ser autorizado no Brasil em qualquer circunstância ou como método contraceptivo? Não, porque nós temos aqui artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que não pode ser objeto de emenda constitucional ou não pode ser aprovada a alteração da Constituição que suprima, que tire direitos e garantias fundamentais individuais, dentre os quais o direito à vida, tá? Então, nesse caso, também não é possível. Agora, uma nova Constituição pode permitir o aborto em qualquer circunstância? Pode, porque o poder constituinte originário, ele é autônomo, inicial, incondicionado e limitado. Então, ele pode tudo. Agora, nessa Constituição, pode? Não. Então, pode virar lei aborto? Aborto em qualquer circunstância aqui no Brasil? Não. Só com uma nova Constituição. Então, tá vendo? Para aqueles que são adeptos ou para aqueles que são contrários ao aborto, uma nova Constituição pode trazer, inclusive, essa permissão, porque pode tudo. Você percebe? São direitos e garantias que foram conquistados e naquela situação refletiam os valores da sociedade da época. Se quiser modificar isso com uma nova Constituição, pode-se modificar tudo. Respondendo à pergunta da Nina, então, o presidente da República, ele pode ter a iniciativa de propor emenda constitucional, alteração do texto constitucional. Só que essa iniciativa de proposta, quem vai aprovar a emenda constitucional? O Congresso, Senado e Câmara, em 2 turnos de cada votação. E em cada votação
tem que ter a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa. Então, a iniciativa pode ser do presidente, ele pode aprender, como isso aconteceu em diversas ocasiões. Um presidente pode pode apresentar uma proposta de emenda constitucional? Pode, mas quem vai aprovar ou não essa proposta é o Congresso Nacional, de acordo com esse quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos de votação. E quando o Congresso, então, o Senado e a Câmara, nesses 2 turnos de votação, com aprovação de 3/5, alteram o texto constitucional, modificam alguma norma do texto constitucional, nós estamos falando aí do poder constituinte derivado, ou poder constituinte reformador, de reformar. Para quê? Para justamente acompanhar as evoluções sociais. Lembram-se que falamos há pouco que, embora a Constituição, toda a Constituição se pretenda perpétua, isso não significa que ela seja imutável. Então, pode modificar a norma constitucional? Pode. Tem aquelas que são cláusulas pétreas, que é essa do artigo 60, parágrafo 4º. Então, nessas cláusulas pétreas não se mexe, nem por emenda constitucional. A única forma de mexer em cláusula pétrea é com uma nova Constituição. O poder reformador, ele é limitado. Por quem? Pelo próprio poder constituinte originário. Aqui no artigo 60, a gente viu como é que a reforma da Constituição ela pode ser feita, tá? Então, o poder constituinte reformador ou derivado, ele não é inicial, ele deriva do originário. Ele é condicionado e limitado, ele sofre a limitação do próprio poder constituinte originário. Aqui vocês veem no artigo 60 que o poder constituinte originário disse como é que se pode modificar a Constituição. E então o poder constituinte reformador ele não pode ultrapassar os limites instituídos pelo próprio poder constituinte originário. É só vocês olharem lá no artigo 60. Que está dizendo como é que a Constituição pode ser alterada. E que algumas matérias da Constituição, elas não podem ser modificadas de jeito nenhum, que são as cláusulas pétreas, como já falamos. Então, características do poder constituinte derivado. Ele provém de outro, ele é derivado porque ele provém de outro. Que outro? O originário. Ele é limitado ou subordinado. Por quê? Porque ele está abaixo do originário e ele é limitado pelo originário. A Constituição, como vocês viram aí, impõe limites para sua alteração, criando determinadas áreas imutáveis, que foi o que chamamos de cláusulas pétreas. E ele é condicionado, ele só pode agir nas condições postas pelas formas fixadas. A modificação da Constituição deve obedecer o processo determinado para a sua alteração, que está lá no artigo 60. Então, a Constituição condiciona o procedimento utilizado para a reforma dela. O próprio constituinte originário disse como é que eu posso alterar, em que condições eu posso alterar e quem é que pode propor essa alteração do texto constitucional, como vimos no artigo 60. Tá bom? Agora fala, Hamilton. Hamilton? Hamilton? Você ia fazer uma pergunta sobre aborto? Ah, tá. Na verdade, a senhora já quase respondeu aí. É porque, no caso, a mãe, professora, ela decide ter a gravidez.
Aí passou esse período, ela tem a criança e de repente ela vai ver que não é bem aquilo que ela queria. O que acontece com essa mãe ou com essa criança? Em que caso? De repente ela decidiu ter a criança ou Qual prosseguir a criança? gravidez. A criança objeto de estupro, a criança objeto de a criança de anencefalo? Qual criança que ela decidiu ter? Seja de estupro ou com esse problema de encéfalo, qual seria o procedimento? De repente ela falar que ela não quer mais a criança. Não tem mais jeito, né, de retroagir isso aí, né? A criança já nasceu, é isso? Isso. Imagina uma mãe que foi estuprada, ela não. Uai, quem que tá chamando? Bom, imagina uma criança, uma mãe foi estuprada, ela não quis fazer o aborto, é isso? E aí Isso. essa criança nasce. Sim. Aí ela não consegue conviver com essa criança porque ela lembra diariamente que ela foi estuprada. O que ela pode fazer? Isso? Isso. Ela pode entregar a criança para adoção. Não é crime você entregar a criança para ser adotada. Entendi. Ela não Então ela pode vai. matar, obviamente, a criança já nasceu, aí não pode matar. Mas Entendi. ela pode entregar a criança para adoção. Isso não é crime. Então, assim, às vezes a gente vê aí que surgem crianças abandonadas, por exemplo, no lixo. Tem de vez em quando essa notícia aí. Tem uma criança que foi abandonada na porta de uma empresa, ou foi jogada no lixo, ou foi entregue. Encontraram uma criança em tal lugar, um bebê abandonado. A mãe não precisava ter feito isso. Se ela faz isso, ela incide em crime. Entendi. Aí é crime. Agora, se ela pega aquela criança e entrega para adoção legalmente, assina o termo, ela não comete crime. E caso risco de vida para a mãe ou para o filho? Hum. Aí, assim, o que acontece? O período em que a criança estiver no ventre dela e oferecer risco de vida, se ela decidiu prosseguir, pode acontecer dessa criança nascer e ela não morrer. O risco de vida é durante a gestação, entendeu? Entendi. Pode Entendi. ser que ela morra no parto, mas isso foi a opção dela. Certo. Aí o pai da criança, os parentes da criança vão decidir o futuro dessa criança, mas a decisão de prosseguir com a gravidez é dela. Tudo bem. Eu tenho um primo em que a mãe os médicos disseram, olha, se você não abortar, vai ser muito perigoso, muito provavelmente você vai morrer e a criança vai morrer. Como ela não se sentiu bem com essa ideia do aborto, ela falou, eu vou correr o risco. O menino hoje não é mais um menino, é um moço lindo, modelo fotográfico. Ele fez faculdade de administração, foi laureado, então todo mundo brinca com ela. Tá aí, ó, o seu aborto. Tá aí a criança que não iria sobreviver. Mas isso são situações pontuais. Existem situações, por exemplo, a mãe descobriu um câncer. Ela vai ter que sofrer quimioterapia, e aí isso pode ser muito prejudicial para a criança. Então, aí a escolha dela. São escolhas muito difíceis. São escolhas de Sofia mesmo. Essas três situações que a legislação e o nosso ordenamento jurídico autoriza a mãe a decidir o que ela vai fazer ou quais serão os caminhos adotados, perpassam essa questão, não se trata dessa questão, meu corpo, meu direito. Não, porque isso envolve também um feto em formação. Mas nessa situação, são situações que não são... que envolvem dois direitos à vida, o direito da vida da mãe e o direito de vida do feto. No caso do estupro, nós não estamos falando de sobrevivência, mas de vida digna, da mesma forma que no caso do feto anencefálico.
Nós não estamos falando em sobrevivência da mãe, mas do direito apenas a se manter vivo da mãe, mas o direito a uma vida digna, a dignidade. Então, como é que essa mãe vai conseguir ter sua dignidade menos afrontada? Ela, assim, a decisão vai ser dela e não do Estado. Se ela quiser prosseguir, é um direito dela. São os princípios dela, são os valores dela, porque é ela quem vai conviver com as consequências dessa escolha. Entende? Entendi. Nina, mais alguma questão? Respondi? Respondeu sim, professora. Obrigada. Então tá bom. Então vamos seguir em frente. Ou vocês querem fazer um intervalo? Já está na hora do nosso intervalo? Continuamos? Por mim, não precisa de intervalo. E aí, gente, o que vocês falam? Seria bom o intervalo. Vai Então lançar tá. alguma coisa. Então tá. 10 minutinhos? Vamos fazer um intervalinho mais curto, porque tem bastante matéria para dar tempo de rever tudo, tá? Combinado, professora. 10 minutos, então. Tá bem.